4, verso 23 até o verso 31. Diz assim a palavra do Senhor. Eu leio, os irmãos acompanham, por favor. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste. Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios, a gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. Vou fazer mais uma oração. Senhor Deus e Pai, eis aí a tua palavra, Senhor. Tem misericórdia de nós nesta noite, Deus. Usa a nossa vida como instrumento, ó Deus, para ministrar a tua graça, ó Deus, a tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus. Dai-nos o concurso, a ajuda, o auxílio do teu Santo Espírito nesta noite. E conceda-nos, ó Deus, ouvir a tua santa voz nesse bendito dia, em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho. Amém. Meus irmãos, nós estamos aí na metade do capítulo 4 e hoje nós vamos tratar dessa perícope, que a gente chama, essa palavra chique, essa porção desse gole da água da vida que nós vamos tomar, e como sempre, nós recapitulamos aquilo que nós já vimos. Então, na semana passada nós vimos uma série de coisas, tendo por base aí 1 ao 22, e onde nós falamos sobre o fato de que o otimismo, a energia, a resiliência, a direção que o crente tem é quando ele tem uma profunda convicção do porquê ele está fazendo algo. Nós falamos também sobre a razão da perseguição aí nos versos 2, 12 e 16. Nós falamos que o que faz com que a igreja seja perseguida não são as obras sociais, verso 14, porque essas pessoas viram essa cura e não há qualquer problema relacionado à cura. Não é também a fé privada, ou seja, vocês podem ir para a casa de vocês e manifestar a fé de vocês de maneira privada. Não há problema com o milagre, o verso 18, nós vemos isso também. Mas aquilo que faz com que a mensagem do Evangelho seja perseguida é o fato de que a ressurreição de Cristo faz com que a nossa fé seja singular, única, o que faz com que todas as outras sejam excluídas, porque diferente daquilo que nós verificamos na semana passada, só há uma verdade. Nós abordamos isso na semana passada, pela graça do Senhor, e aí terminamos falando aí do verso 1 e 13, sobre um sermão pela metade no verso 1, verso 13, homens sem preparo, verso 8, mas cheios do Espírito Santo. Falamos ainda sobre a motivação, por que alguém se opõe ao Evangelho? Por que alguém se opõe ao avanço da obra de Deus? Nós vemos aí no verso 1 e no verso 18, qual é a motivação de alguém que se opõe ao Evangelho, e no verso 18, qual é o objetivo, é calar a voz do Evangelho. Então, entrando agora nos versos que nós lemos aí nesta noite, meus irmãos, se os irmãos olharam lá no boletim, toda semana a gente diz isso, o tema do sermão é pelo que você ora. Essa abelha aí está terrível, hein? Pelo que você ora, meu irmão?
quando você coloca o seu joelho no chão, quando você eleva a sua voz ao Deus Santo, Deus Triuno, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus que te fez, como é que você ora? O que é que você pede? Quais são as pulsões do seu coração? Então veja que eu quero ver com os irmãos, acho melhor desligar o retorno, meu irmão. Pronto. Graças a Deus. Também não tem mais sermão. Então, meus irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos essa perspectiva de que a oração, ela não é essa coisa estereotipada, ela não é essa coisa apenas externa que a gente faz de modo a apresentar para os outros ou para nós mesmos ou para Deus uma performance. Quando a gente se ajoelha e a gente fala palavras bonitas, de fato a oração ela usa palavras, mas nem sempre. Nós vemos, por exemplo, em 1 Samuel, capítulo 1, que Ana chora por um filho, e ela está tão tomada pela dor, pelo sofrimento, pela angústia, que ela não consegue usar palavras, ela apenas consegue balbuciar. Tanto que o sacerdote diz: olha, essa mulher deve estar bêbada, porque ela não conseguia proferir palavras. Mas veja que Deus, de qualquer modo, ouviu a sua voz por conhecer o seu coração, conhecer o seu propósito. Deus ouve a oração de Ana e lhe dá um filho, apesar da oração dela não ter palavras, não ser uma oração elaborada, uma oração que tem palavras bonitas. Neemias também, lá em Neemias 2, verso 4 ao 5, nós vemos que ele faz uma oração diante do rei, e ele não podia se separar a um lugar, se ajoelhar, erguer as mãos, abaixar as mãos, se deitar, ou seja, qual for a forma que alguém acha que faz com que Deus ouça as nossas orações. O texto diz que ele apenas no seu coração orou a Deus, e Deus ouviu plenamente a sua oração. Agora, o texto mais clássico para falar sobre isso é Romanos 8, 26, que os irmãos conhecem, que nós não sabemos orar como convém. Eu não sei, você não sabe, nenhum de nós sabe, mas o Espírito Santo, ele emula em nós, ele produz em nós esses intentos santos. Deus produz em nós, por meio do seu Espírito, as intenções, as motivações, os desejos corretos, para que nós façamos uma oração a Deus que possa ser respondida. E essa é a oração que Deus responde plenamente. E o texto segue em Romanos dizendo: porque é segundo a Deus, a vontade de Deus, que Ele intercede pelos santos. Ou seja, quando o Espírito Santo produz em nós esta oração, já é porque esta oração é a própria vontade de Deus. Então, quando nós oramos, já é porque Deus está disposto a responder a nossa oração, porque foi o próprio Espírito que gerou em nós esta oração. Agora, Deus não responde a oração, por exemplo, do ódio, do rancor, da mágoa, do ressentimento, da inveja, quando nós nos colocamos diante de Deus apenas às vezes para satisfazer os nossos caprichos, a nossa vontade, ou porque nós queremos transformar Deus no nosso gênio da lâmpada. Nós esfregamos a lâmpada, seja ela qual for, talvez a lâmpada seja ler a Bíblia, talvez a lâmpada seja dar oferta e dízimo, ou frequentar um culto. Eu esfreguei a lâmpada, eu fiz todo o ritual, agora o gênio precisa aparecer e eu faço 3 pedidos, e ele tem que cumprir, achando bom ou ruim, porque eu fiz todo o ritual. Não, Deus, Ele ouve as orações que são produzidas em nós a partir da sua própria boa, perfeita e agradável vontade. E essas orações podem ser respondidas porque elas são feitas pelo próprio Espírito que emulou em nós essa vontade. Então aqui, meu irmão, nós lemos esse texto que fala sobre oração, e eu faço uma pergunta para você: você ora pelo quê? Porque nós oramos pela casa, pelo carro, pela mansão, pelo iate, para passar em um concurso, pela perfeita saúde física, porque eu não quero mais ficar doente. E nós fazemos essa oração a Deus e pedimos essas coisas, até que um dia a gente se converte, alguém fala de Cristo, a gente ouve uma palavra, e nós estamos agora na igreja e nós caminhamos com Deus, ouvimos tantas pregações, e o que mudou na nossa oração?
O desejo era por carro, casa, mansão, iate, saúde perfeita, uma vida sem problemas. E agora nós nos convertemos e o desejo é qual? Casa, carro, mansão, iate, uma saúde perfeita. O nosso coração ainda não foi transformado e nem foi mudado, porque os nossos desejos permanecem os mesmos. Porque nós conversamos com as pessoas, e você conversa com uma pessoa que não é cristã e conversa com outra que é cristã, e ambos têm os mesmos desejos, os mesmos impulsos, querem absolutamente as mesmas coisas. A diferença é que o crente agora quer usar Deus como um trampolim no qual ele irá pular para alcançar os seus próprios objetivos. Então os desejos são os mesmos, a diferença é que agora Deus irá realizar os meus desejos. Deus é um meio, Ele não é um fim. Não há amor por Deus, não há temor do Senhor, não há desejo nem anseio pelas coisas santas. Deus se tornou apenas um ente que está ali para responder os desejos do meu próprio coração. E aí vem a pergunta: pelo que nós oramos? E aqui, meus irmãos, nós temos uma receita sobre como nós devemos agir quando nós temos uma oposição. Os irmãos se lembram, nós estamos expondo o capítulo 4, quando um homem é curado milagrosamente, um homem que estava há 42 anos, verso 22, ele era aleijado e ficava na porta do templo pedindo esmolas, e Pedro e João dizem: olha, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu lhe dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Ele se levanta, eles são levados agora perante esse tribunal, o mesmo tribunal que julgou a Jesus Cristo, chamado Sinédrio, com 71 componentes, e agora eles precisam dar resposta: em nome de quem vocês fizeram isso? E eles explicam: fizemos em nome de Jesus Cristo Nazareno, ou seja, o mesmo que vocês mataram ressurgiu dentre os mortos, e eles são exortados a ficarem calados. Calem-se, não falem de Jesus. E nós lemos esse texto agora a partir do verso 23, quando eles são soltos, e antes disso eles disseram: convém mais obedecer a Deus do que aos homens, e agora eles se encontram novamente na igreja, e eles dão notícia dessa oposição: olha, nós fomos proibidos de pregar o Evangelho. E a igreja reage de uma forma que nós podemos aprender muito nessa noite. Como nós reagimos à oposição? Seja a oposição externa ao Evangelho, quando nós saímos para pregar o Evangelho, seja oposição na sua vida pessoal, oposição na escola, oposição na faculdade, oposição no seu trabalho, ou em qualquer outro ambiente onde você vai, como eu reajo à oposição? O verso 24 vai falar sobre isso. Eles reagiram com oração. Quando eles ouviram esta notícia de oposição, eles se propuseram a fazer uma oração. Então essa é a forma que você e eu precisamos reagir às oposições na vida. Oposições externas e às vezes internas do nosso próprio coração, quando nós não queremos, por exemplo, fazer a vontade de Deus, quando a nossa mente resiste à vontade de Deus, quando o nosso coração não quer se dobrar diante de Deus e Ele mesmo quer se opor à vontade de Deus, nós devemos buscar a Deus em oração. A oração é o meio pelo qual o crente vence as oposições. Mas aqui nesse texto nós vemos aí no verso 24 também, só que agora na parte B, não é uma oração qualquer, é uma oração. Qual é a característica dessa oração? Ela é unânime. Essa oração ela é unânime. Alice, coloca aqui para mim, por favor, Romanos 15, versos 5 e 6. A oração ela precisa ser unânime. Nós sabemos na nossa vida pessoal, por exemplo, a Bíblia diz: limpai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos na presença de Deus, e Deus vos exaltará. E essa palavra que fala sobre ânimo dobre, ela no original é duas almas. Ou seja, às vezes até no conflito interno, a gente não consegue ser unânime, temos dúvida. Tomamos uma decisão, no outro dia mudamos a nossa decisão.
Às vezes a gente muda de emprego, às vezes eu vou mudar de lugar, às vezes eu vou fazer uma coisa nova porque a cabeça, na verdade, que está confusa, e a gente começa a tomar decisões atabalhoadas. Por quê? Porque nós não somos unânimes, nem mesmo com relação à nossa interioridade. Do lado de fora, os irmãos sabem o que acontece com uma família quando não há consenso. Quando o marido não concorda com a mulher não concorda com o marido, os filhos se opõem, a casa vira uma confusão porque não há unanimidade, não há um pensamento comum. Agora, essa oração aqui, ela é uma oração unânime, é uma oração que tem o mesmo propósito, o mesmo objetivo, a mesma vontade, que faz com que todos caminhem na mesma direção. Porque na igreja, de modo especial, e na nossa vida de modo particular, nós precisamos andar unânimes, precisamos ter o mesmo pensamento. Agora, não adianta falar em unanimidade se nós não conseguimos falar dos mesmos objetivos, do mesmo foco. Aqui a razão pela qual no verso 24 a oração ela é unânime, e nós vamos ver nos versos 29, por exemplo, que eles têm o mesmo objetivo. O que há no coração dessa igreja? Nós queremos que Cristo seja glorificado, nós queremos que a palavra avance, nós queremos que Deus seja conhecido. Quando a igreja ela tem um único foco, um único objetivo, ela passa a ter uma sincronia. E essa oração que eu comecei a falar, que não é apenas o balbuciar das palavras corretas, mas é a intenção do coração que é a mesma. Por que eu comecei falando do coração? Que Ana demonstra uma oração que vem do coração, ou Neemias que faz uma oração no seu coração, ou de Romanos 8, 26 que fala desse desejo gerado em nós pelo Espírito Santo por coisas excelentes. Porque o que eu quero dizer é que essa oração não é apenas que, a não ser que os irmãos acreditem aqui, que todos aqui oraram a mesma oração, palavra por palavra, vírgula por vírgula, e eu não creio nisso. O que havia aqui era uma intenção comum. E ontem eu falava com o Evandro exatamente sobre esse costume. Às vezes eu vou orar, por exemplo, no meio da família da minha esposa, e aí eles são irmãos pentecostais, servos do Senhor, mas tem uma forma diferente de orar. Você começa a orar, você diz assim: Senhor meu Deus e meu Pai, e aí dali para frente é com eles. Aí todo mundo começa a orar ao mesmo tempo, né? E aí ninguém consegue mais saber o que o outro está orando. Mas nós presbiterianos, nós oramos assim, um ora representando a congregação e elevando a Deus em oração, e os outros ouvem para saber se concordam, para poder dizer amém ou não. Agora, a unanimidade aqui, ela não diz respeito a essa forma de oração, onde todo mundo disse as mesmas palavras ao mesmo tempo, mas diz respeito ao fato de que todos criam da mesma forma, e nós já vimos isso, e vamos ver um pouco mais para frente, de que o coração deles era um. Não é que as palavras eram unas, mas o coração, a mente. A ideia do coração na Bíblia é essa ideia do centro do processamento, da razão, das emoções, a mente. A mente era só uma. A gente não consegue andar unânime se a gente não tiver a mesma mente, os mesmos objetivos, o mesmo foco. Porque eu vou puxar para um lado, você vai puxar para o outro. Porque eu quero fazer de um jeito, você quer de outro. A gente não consegue entrar em um consenso, por quê? Porque nós não temos o mesmo objetivo. Nós temos objetivos diversos, e na igreja isso é muito comum. Eu já vi tanta coisa da igreja, eu cresci na igreja, e eu já vi divisão pelas mais diversas razões. Gente que se divide porque não ganhou a eleição na liderança das irmãs, igrejas se dividirem porque a equipe de louvor ia cantar 4 hinos, mas aí só cantou 3, e agora ficou todo mundo chateado, eu não toco mais. Por que essas coisas acontecem na igreja? Porque não há foco na missão. Porque quem está focado na missão, quem está ocupado, quem está correndo de um lado para o outro, não tem tempo para fofocar, não tem tempo para falar mal dos outros. Eu estou muito ocupado. Chega perto de uma pessoa que está correndo de um lado para o outro, resolvendo problemas, cuidando da vida, com sonhos, com objetivos na vida, e tenta fofocar para ela. Ela vai dizer: olha, eu não tenho tempo, eu estou imbuído de uma grande obra, igual na construção dos muros. Olha, disseram que você está querendo ser rei lá, e você precisa ir lá esclarecer essa situação. Olha, eu não tenho tempo para isso, porque eu estou imbuído em uma grande obra. Então, a unanimidade vem dessa posição, dessa oração, de um coração que deseja a mesma coisa. E que coisa é essa?
a glória de Deus, a pregação do Evangelho, o avanço do nome do Senhor. E nós falamos aqui que esses pedidos por sinais, maravilhas e prodígios, aí do verso 29, o sinal, o prodígio não é uma coisa com fim em si mesmo, não tem um objetivo em si mesmo, mas aponta para uma coisa maior. E a oração é por duas coisas, verso 29. Primeiro, ousadia. Segundo, sinais que glorifiquem a Jesus. E a gente precisa novamente falar sobre isso, entender o que isso significa, porque eu tenho certeza, meus irmãos, que se aqui a gente orasse aqui por um aleijado e ele começasse a andar, ou um cego começasse a ver, ou um morto ressuscitou dentre os mortos, aí com toda certeza essa igreja estaria cheia na próxima semana, lotada, abarrotada. A questão é que aprove a Deus salvar os crentes pelos milagres e prodígios. Não, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura do Evangelho. O que salva uma pessoa é a pregação e a proclamação do Evangelho. E aí você diz, mas e o sinal, a maravilha, o prodígio aí do verso 29? Ele autentica a mensagem de Deus. Quando você vai ao cartório e você autentica algo, você não volta lá toda semana para autenticar. Olha, eu vim autenticar de novo, e de novo, e de novo. Os sinais, as maravilhas, os prodígios, como a Bíblia diz, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou pelo mundo fazendo bem porque Deus era com ele. A razão pela qual Jesus fazia sinais e prodígios era para validar a sua mensagem, assim como no Velho Testamento. E agora os apóstolos são esses agentes que irão trazer essa mensagem do Evangelho e novas revelações, como o próprio Senhor Jesus Cristo disse, vocês vão e o Espírito que eu vou enviar, ele revelará coisas novas. Então esta mensagem ela é autenticada pelo sinal e pelo prodígio. Agora Deus não autentica a sua palavra dia após dia, cada dia tem que ser um milagre, um prodígio diferente para que as pessoas creiam, porque Deus resolveu salvar as pessoas pela pregação e proclamação do Evangelho. Mas eu quero ver um aleijado andar, eu quero ver um surdo ouvir, eu quero ver um morto ressuscitado entre os mortos, senão eu não creio, não verá, porque Deus já autenticou a sua palavra e demonstrou que ela é verdadeira por meio desses sinais. Agora hoje, dia 7 de dezembro de 2025, aqueles que crerão no Evangelho, crerão pela fé, e a fé é firme fundamento das coisas que não se vê. Então não é pelo que você vê, tanto é que nós vimos na semana passada, que muitos aqui viram, mas nem por isso creram. Não é milagre que fará alguém crer no Evangelho, que salvará uma pessoa, que convencerá a pessoa de que ela é pecadora e que ela precisa de um Salvador, mas é a pregação e a mensagem do Evangelho. Então a razão pela qual eles estão pedindo aqui ousadia, em segundo lugar, sinais que glorifiquem a Jesus, não é simplesmente porque, olha, eu quero que tenha sinais na igreja para que as pessoas venham, mas é porque o nome de Jesus diz respeito à sua identidade, diz respeito a quem Ele é, valida esta mensagem que está sendo pregada. Então eles não querem milagres aqui, olha, é para eu passar a crer, é para fortificar a minha fé, é para que as pessoas venham até Jesus por causa do milagre, não, mas é para que o nome de Jesus seja reconhecido como aquele que ressuscitou dentre os mortos. Eu curei em nome de Jesus, nós lemos na semana passada, para que todos saibam que este homem que foi morto, ele ressuscitou, e é em nome dele que este homem está de pé. Então a razão pela qual há sinais e prodígios, e nós lemos aqui todo o livro de Atos, e eu não estou dizendo que Deus não pode fazer sinais, maravilhas, prodígios, curar pessoas, o que eu estou dizendo é que a salvação, ela vem pela pregação do Evangelho, e não será nenhum sinal, prodígio, que irá salvar quem quer que seja, e eles oram para isso, para que essa mensagem avance. E aqui a gente olha o nosso próprio coração, como nós dissemos no início, pelo que a gente ora. Oh Jesus, eu queria tanto passar naquele concurso. Oh Senhor, me dá a casa própria. Não tem problema com essas coisas. O que eu estou querendo dizer é que esses pedidos evidenciam o nosso coração, o desejo, porque o que sai da nossa boca é apenas aquilo que foi produzido dentro de nós e a gente vaza em oração. Então se a pessoa não ora por salvação de pessoas, sabe por que a pessoa não ora? É porque ela não quer, ela não se importa se alguém vai ser salvo.
Você sabe por que a pessoa não ora pelo avanço da obra de Deus, o avanço missionário, para que mais pessoas conheçam o Evangelho, para que a glória de Deus encha toda a terra como a água cobre o mar? Sabe por que a gente não ora? É porque isso às vezes não está em nosso coração. É por isso que a gente precisa buscar a Deus em oração e encher o nosso coração do Espírito Santo e sermos capacitados para essas orações que podem ser respondidas por Deus, porque aí no verso 31 está dizendo que essa ousadia e essa pregação foi concedida. Então veja, quando a gente ora segundo a vontade de Deus, no verso 29, em sequência, o texto vai dizer: tendo eles orado, ou seja, não deu nem tempo de terminar a oração, tremeu o lugar, assim como lá no monte, o monte tremia, a presença, a glória de Deus faz com que esse lugar trema. Onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra do Senhor. Meus irmãos, a gente é covarde mesmo, a gente não consegue pregar o Evangelho. A gente tem medo, a gente tem vergonha, a gente não acredita na nossa própria capacidade. Isso é muito bom, porque de fato não somos capazes. Nós não somos vendedores do Evangelho, nós não somos fornecedores. O nosso papel não é convencer as pessoas com os excelentes argumentos que nós temos, mas é sermos instrumentos para que Deus nos use para a pregação e proclamação do Evangelho. Charles Spurgeon vai dizer: ou todo crente ou é um missionário ou ele é um impostor. Um crente verdadeiro, ele precisa ter essa pulsão no seu coração. E quando eu falo sobre oração, nós começamos falando sobre isso. Não é fechar os olhos e dizer: Senhor, abençoa as pessoas na África, Senhor, abençoa os missionários, abençoa a nossa igreja, que pessoas conheçam o Evangelho. Não é simplesmente balbuciar de palavras. É por isso que nós começamos falando sobre isso. É de fato o seu coração desejar isso, ansiar por isso, querer isso, lutar por isso. Porque quando você quiser isso, você vai dobrar os seus joelhos e você vai clamar a Deus e Ele vai responder a sua oração. Porque a sua oração não é mais aquela oração egoísta, que só olha para si mesmo, seus problemas, suas dificuldades, suas aflições, suas lutas, e não há nenhum problema em orar por isso. A questão é que não há nenhuma oração, nem um minutinho reservado pelas causas do reino de Deus. Por quê? Porque as causas do reino de Deus não são prioridade. A minha prioridade é o meu bolso, é a minha saúde, é a minha casa e tantas outras prioridades, e o reino de Deus não passa pelo nosso coração, e nós precisamos mudar isso, mudar as nossas orações, mudar a fala que sai da nossa boca, e não somente isso, as pulsões do nosso coração, e pedir: Deus, gere em mim anseio pelas coisas santas, dignas, boas, para que eu peça ao Senhor coisas que possam ser respondidas, porque se eu peço e peço mal, eu não sou respondido. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar nos vossos próprios deleites. Então as nossas orações não são respondidas porque nós não fazemos aquelas orações que podem ser respondidas por Deus. E no meio evangélico isso é muito importante entender, porque quantas vezes as pessoas oram inclusive por coisas que Deus odeia. Uma oração cheia de mágoa, cheia de ressentimento, cheia de ódio, pedindo para que Deus mate alguém, ou para que Deus destrua a vida de outra pessoa, ou pedindo para que Deus termine o casamento de alguém, porque isso eu já vi, tá? Isso não é hipotético não. Pedindo para que o casamento de alguém acabe, para que aquela pessoa possa se casar com aquele outro no qual a pessoa está interessada. Isso é macumba. Ou seja, são orações que Deus não tem como responder, porque não são geradas pelo Espírito. Não são orações respondíveis por Deus, porque não são orações segundo a Escritura. Aí no final dessa oração perversa, quando a pessoa pede tudo aquilo que Deus odeia, ele usa a frase mágica que unge qualquer oração. Qual é? Em nome de Jesus. Eu peço tudo que Deus odeia, tudo que vai contra Deus, tudo que Deus abomina, mas no final eu uso a palavra mágica que faz com que tudo se realize. Veja como a compreensão do uso do nome de Jesus pode se tornar, na verdade, uma feitiçaria na nossa boca, porque nós usamos o nome de Jesus para falar contra tudo aquilo que Jesus ensinou. Senhor, mata o meu inimigo, Senhor, destrói. Ou melhor, não mata não, dá uma doença assim bem esquisita, que é para ele sofrer bastante.
E aquilo que Jesus Cristo ensinou: amai os vossos inimigos, bendizei aqueles que vos maltratam, orai por aqueles que vos perseguem, vos caluniam. Ou seja, contra Jesus, eu oro para que Jesus faça uma coisa contrária ao seu ensino. E essa oração não pode ser respondida. E qual tem que ser a nossa oração? E quando eu digo oração, não é simplesmente aquilo que sai da minha boca, mas tem que ser a intenção do meu coração. É dizer: Senhor, gere em mim um anseio e o desejo pelas coisas santas, para que eu faça orações que possam ser respondidas. Porque do contrário, a gente pede, não recebe e ainda se rebela e se revolta contra Deus, porque a gente diz: Deus não me deu aquilo que eu queria. E nós nos rebelamos contra Deus porque nos achegamos a Ele e por sua misericórdia, favor e graça, nós não caímos fulminados, porque nos achegamos diante dEle para pedir aquilo que Ele odeia. E Ele, por misericórdia, favor e graça, enviou essa palavra para nós hoje, para que a gente saiba que nós precisamos orar pelas coisas corretas. Então, Deus responde a oração no verso 29. Deus, meus irmãos, Deus responde todas as orações que são feitas em nome de Jesus. Porque a oração que é feita em nome de Jesus, ela é segundo Jesus. E no verso 24, na parte C, meus irmãos, e o verso 26, nós vemos aí uma citação do Salmo 2, que diz assim: Tu, soberano Senhor, que fizeste os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, pela boca de Davi, nosso pai, teu servo. E aí vem o Salmo 2. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e autoridades e ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Meus irmãos, outra atitude diante da adversidade é responder biblicamente, é responder com a Escritura, é interpretar a sua realidade a partir daquilo que Deus diz na sua palavra, é aprender a pensar biblicamente, é aprender a ter as emoções calibradas pelo ensino da Escritura, é aprender a ter as pulsões e se entender internamente, entender aquilo que está acontecendo, é repreender às vezes você mesmo, é responder biblicamente. Isso não é fácil. Nós fizemos na semana passada uma pastoral que fala sobre a mente de Cristo, que é quando isso é gerado em nós e a gente consegue responder biblicamente às coisas que acontecem. É triste no meio evangélico o quanto a gente debate, discute. E aí eu dou a minha opinião, você dá a sua. Diz que quando você reúne dois evangélicos em um lugar, você tem pelo menos 3 opiniões diferentes, porque às vezes a gente discorda até da gente. Você quer de um jeito, eu quero de outro. E as nossas discussões, as nossas reuniões de conselho, às vezes na igreja, as nossas reuniões da igreja, nossos ajuntamentos, muitas das vezes nós decidimos todas as coisas que vamos fazer, como vamos fazer, e nenhum versículo é citado. A gente não responde biblicamente as coisas. Quando acontece uma coisa ruim, a gente reage com sentimento, com emoção, com raiva, com ira, com ódio, mas em nenhum momento a gente pensa em responder a essas coisas com a palavra de Deus. Como Jó, por exemplo, que passa por uma adversidade e ele diz: olha, eu sei que o meu Redentor vive, por fim se levantará em meu favor, ainda que consumida a minha pele, na minha carne eu verei a Deus. É responder às realidades da vida, às lutas, às adversidades, não com os meus processos mentais, não com as minhas respostas naturais, com as minhas intuições, mas com a palavra de Deus. Aí a gente não murmura, a gente não reclama, a gente não fofoca, a gente não vai responder à vida de modo a pecar contra Deus, porque a gente responde pela própria palavra dele. A gente passa pela adversidade, e é por isso que tem que ler a Bíblia, tem que conhecer as Escrituras, para gerar a mente de Cristo em nós, a fim de que quando nós pensarmos, seja um pensamento bíblico. E a sua opinião sobre isso daqui? Pode ser que você não tenha a oportunidade de dizer um versículo, mas a sua resposta vai ser bíblica. Como é que a gente resolve esse problema na igreja, de irmão se engalfiando, esse aqui está com ódio daquele? Você responde biblicamente. Isso daqui sobre a ceia do Senhor, biblicamente. Qual é a sua opinião sobre isso? Biblicamente. Alguém te fez uma raiva, pisou no seu pé, você responde
biblicamente. E você aprende a responder e ler a realidade, porque eles veem aquilo que aconteceu, as ameaças que receberam, e eles interpretam e dizem: olha, isso que está acontecendo aqui é aquilo que está lá no Salmo 2. Eles se levantaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Eles olham para a sua realidade e ressignificam aquela experiência para que aquilo seja uma realidade que a Escritura vai dar explicação. Nós queremos dar explicação para tudo. Nós temos opinião sobre tudo, mas não buscamos o conselho de Deus revelado nas Escrituras. Você quer ver uma área em que a gente faz muito isso? Criação de filhos. Deus, eu vou para a igreja, eu louvo, né? Tem um louvor, tem um momento da palavra, mas o meu filho eu sei como criar, do meu jeito. Ou é do jeito do meu pai, da minha mãe, o jeito da sociedade. A psicóloga disse isso e isso. Nós não buscamos o conselho de Deus e não respondemos a essa demanda biblicamente. Você quer ver outra área também que a gente é péssimo em responder biblicamente? Porque quando se trata de prostituição, adultério, roubo, assassinato, a gente até consegue dizer assim: não, vou responder biblicamente, eu não posso matar, eu não posso roubar. Mas outra área da nossa vida que a gente não responde biblicamente é as nossas finanças. São as nossas finanças. A gente não faz gerência das nossas finanças de maneira bíblica. A gente não responde biblicamente a como eu devo agir às demandas financeiras da minha vida. E tantas áreas da vida em que, ao invés de a gente olhar a realidade e responder biblicamente, interpretar essa realidade à luz das Escrituras, a gente reage de outra forma. Porque aqui há outra forma de reagir, no verso 24. Tem pelo menos 3. Olha, ameaçaram a gente vai correr risco de vida, então vamos parar com essa história de pregar o Evangelho. É uma reação. Qual é a outra reação? Vamos parar por um tempo. Sempre tem aquele que busca o meio termo, né? Vamos parar por um tempo, deixa os escribas e os fariseus se acalmarem mais, tomarem uma maracujina, e aí a gente volta a pregar. E tem a terceira posição: apesar da oposição, apesar da perseguição, apesar das ameaças, nós vamos fazer aquilo que Deus nos mandou fazer. Então, veja que há várias formas de responder a essas ameaças, mas eles respondem com uma oração e respondem declarando quem Deus é, ou seja, respondendo a isto biblicamente, respondendo à oposição de maneira bíblica. E é assim que a gente tem que reagir na nossa vida, porque a gente age por meio do impulso, por meio da raiva. É ou não é assim? Vou dar um exemplo nas nossas finanças. A Bíblia fala mais sobre dinheiro do que sobre o céu e o inferno. A Bíblia tem muito a ensinar sobre dinheiro. E a gente sabe que o cartão de crédito, por exemplo, já está estourado, a gente já está passando dificuldade financeira, mas aí a gente entra na internet, entra lá no Mercado Livre, na Shopee, e a gente, por emoção, por sentimento, por uma pulsão, a gente vai lá e compra. Ou quando alguém nos magoa, a gente responde com raiva. Ou seja, falta essa consciência de que eu tenho que responder às demandas da vida biblicamente. Até para fazer uma compra na Shopee, a gente precisa responder à realidade biblicamente. Então, meus irmãos, versos 24 e 26, responda declarando quem Deus é, responda declarando as verdades da Escritura. Eles citam Salmo 2 diante da oposição. Versos 27 e 29, eles interpretam a sua realidade. Veja aí o que está no verso 27 e 29. O que aconteceu aqui hoje é o cumprimento das Escrituras. Verso 28, vai dizer: a morte de Jesus, ela não foi um acaso, mas se cumpriu o propósito divino. Eles interpretam toda aquela situação à luz das Escrituras Sagradas. E por último, meus irmãos, não menos importante, a capacitação da missão aí vem do Espírito Santo. Nós já falamos sobre isso, nós repetimos de novo, mas essa capacitação, esse Espírito Santo vem fazendo uma oração que é a vontade de Deus. Versos 29 e verso de número 30. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra.
enquanto estende as tuas mãos para curar, fazer sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo Filho Jesus Cristo. É a consciência de que não se pode fazer as coisas sem a capacitação do Espírito Santo, sem buscar a presença de Deus, sem ter comunhão com Deus, na força do nosso braço, na força da nossa capacidade, na força da nossa inteligência, na força do nosso conhecimento, nas nossas habilidades humanas, e nós sucumbimos diante da espada das adversidades da vida, porque queremos lutar com a nossa própria força e não na força do Senhor. Deus, Ele tem força e capacitação para nos dar, para vencer as adversidades, as lutas, as demandas, as respostas que nós temos que dar, mas nós precisamos responder primeiro biblicamente, precisamos buscar a Deus em oração, e termos a certeza de que o mesmo Deus que nos deu o Espírito Santo, não foi apenas para coisas diversas, não foi apenas para me converter, para tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne, foi isso também, mas foi também para me dar habilitação para vencer. A despensa de Deus está aberta, a chave é a cruz de Cristo, de lá saíram todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria. Dos céus Deus enviou o seu Espírito e Ele nos capacita e nos habilita para vencer as lutas, adversidades e as demandas da nossa vida. O nosso general não é como os outros generais que ficam dentro de um escritório com ar-condicionado enquanto a linha de frente vai para as batalhas. Ele é o pastor que vai adiante das suas ovelhas. E Deus é aquele que de antemão gera em nós orações que podem ser respondidas. Coisa boa, meu irmão, é quando nós oramos a Deus e pedimos aquilo que Deus pode responder. Quando você ora e diz: Senhor, me ajuda a amar os meus inimigos, essa é a vontade do Senhor? É, então Ele vai responder a sua oração. Senhor, me ajuda a amar a minha esposa, Senhor, está difícil, essa é a vontade do Senhor? É, então Ele vai te ajudar. Senhor, me ajuda, Senhor, porque eu preciso perdoar, eu preciso amar, eu preciso viver nesse mundo sem ódio, essa é a vontade do Senhor. Agora nós precisamos aprender a fazer orações bíblicas e precisamos aprender a responder à realidade de modo bíblico e também crer nessa terceira verdade, de que Deus dará capacitação, habilitação para vencer as lutas, dificuldades e para trazer respostas, porque na vida às vezes não é só resolver problemas, você não sabe nem qual é o problema ainda, você está confuso. Mas Deus é poderoso para nos orientar, para nos capacitar pelo seu Espírito, para que nós possamos fazer a missão de pregar o Evangelho, proclamar as boas novas, trazer pecadores aos pés de Jesus para que eles sejam perdoados, anunciar o santo Evangelho como eles foram capacitados. E esse desejo tem que pulsar em nosso coração. E quando isso pulsar, meus irmãos, Deus fará grandes coisas por meio da nossa vida. Você quer isso? Então vamos orar ao Senhor nesta noite, para que Ele use as nossas vidas e nos capacite para essa obra maravilhosa que Ele quer realizar em nós. Ele tem para nós tanto o querer quanto o efetuar. E se você quer também, se você deseja ser um instrumento nas mãos do Senhor, ser uma pessoa de oração, ser uma pessoa usada por Deus para proclamar as verdades de Deus, essa é a vontade do Senhor. Então vamos orar, porque Deus há de ouvir as nossas orações nesta noite. Senhor Deus e Pai, eis aí a Tua palavra, Senhor. Assim como os nossos irmãos, ó Deus, há milhares de quilômetros e também há milhares de anos, ó Deus, fizeram esta oração, nós fazemos esta mesma oração. Capacita-nos, ó Deus, usa-nos, levanta-nos, para que preguemos o Santo Evangelho. Dai-nos, ó Deus, a ousadia necessária. Dai-nos, ó Deus, os sinais necessários. Ajuda-nos, ó Deus, a viver as adversidades e lutas da vida como eles, respondendo biblicamente, orando, buscando a Tua face e crendo que o Senhor há de nos habilitar para fazer aquilo que é a Tua vontade. Nós cremos, oramos e recebemos pela fé no nome santo de Jesus Cristo, aquele que vive e que reina para todos sempre. Amém.